À medida que o nível do mar subia, os continentes começaram a afundar, um após o outro. As grandes civilizações da humanidade foram submersas, e a população humana entrou em declínio. Enquanto isso, a vida marinha florescia naquele novo mundo. É nesse cenário que conhecemos nosso protagonista, Gota. Ele está mergulhando ao lado de seu pai pelas ruínas de uma antiga cidade submersa. Naquele momento, os dois estão procurando alimentos para levar de volta para casa. Depois de algum tempo explorando o local, eles encontram um supermercado. Os dois começam a recolher tudo o que precisam, mas Gota percebe que seu pai pegou alguns garfos. Ele diz que já tem o suficiente e que não há necessidade de levar mais. Mas seu pai aproveita para lhe ensinar uma importante lição. Mesmo que ele não consiga encontrar uma utilidade para aqueles objetos agora, quando chegar o momento em que precisarem deles, eles ficarão felizes por tê-los guardado. Depois de recolherem tudo o que precisam, os dois retornam para a superfície. Gota explica que seu pai chama aqueles lugares de ruínas. No passado, aquelas ruínas eram cidades cheias de pessoas. Agora, porém, não passavam de ambientes misteriosos escondidos debaixo d'água. Na superfície, a irmã mais nova de Gota está esperando por eles. Ela havia saído para patrulhar a região em busca de pássaros, pois, onde existem pássaros, também deve existir terra. Mas, aparentemente, eles ainda não haviam encontrado nenhum sinal. Gota então pergunta ao pai se ele realmente acredita que ainda existam outras pessoas vivas além deles. Sua irmã também pergunta se todos estão no céu junto da mãe. O pai se aproxima dos dois e afirma que tem certeza de que existem outras pessoas lá fora. Mas, até encontrá-las, ele fará tudo o que puder para proteger os filhos com a própria vida. Ele também diz que os dois precisam ajudar um ao outro, porque estão no mesmo barco. Os irmãos concordam. Gota então explica as tarefas que cada um precisa cumprir e como são os dias deles vivendo naquele barco. Mas, acima de todas as outras, existe uma regra muito importante que os três precisam seguir. Antes do pôr do sol, vários relógios começam a tocar. Esse é o sinal de que todos devem voltar para dentro do barco. Aconteça o que acontecer, eles precisam fazer isso antes do anoitecer. Porque, assim que o sol desaparece no horizonte, o clima muda completamente. O barco começa a tremer, e enormes monstros aparecem do lado de fora. As criaturas começam a bater contra a embarcação, fazendo o barco inteiro balançar. Gota fica assustado, mas seu pai abraça os filhos e pede que não se preocupem. Depois de algumas horas, tudo finalmente se acalma. E as crianças conseguem adormecer. Na manhã seguinte, Gota aproveita para perguntar ao pai se aqueles monstros também existiam no lugar onde eles moravam antes. O pai diz que sim. Mas naquela época, também existiam guerreiros que lutavam contra os monstros para proteger as pessoas. E ele também fazia parte deles. A tatuagem em seu corpo era a prova disso. Gota então faz outra pergunta. Ele quer saber o que significam aqueles 6 pontos na marca do pai. Seu pai explica que são estrelas. O problema é que as crianças nunca tinham visto uma estrela. Afinal, durante a noite, elas sempre ficavam escondidas dentro do barco. Então o pai explica que as estrelas parecem milhões de joias brilhando espalhadas pelo céu escuro. Ele também conta que antigamente as pessoas usavam as estrelas para navegar. Depois disso, os filhos acabam adormecendo. Enquanto eles dormem, o pai permanece acordado, esperando pelo dia em que poderá mostrar aos dois como é a noite. Lá fora, podemos ver uma lua destruída. Ainda não sabemos o que aconteceu com aquele mundo. Na manhã seguinte, quando eles saem para conversar, percebem que tudo está em ruínas. Apesar disso, o mais importante é que todos estão bem. Mas há algo preocupante. Grandes marcas de garras aparecem no barco. Por causa disso, eles terão que passar a semana fazendo reparos. Gota então se oferece para ir até as ruínas buscar o que eles precisam. Mas seu pai fica chateado e se recusa. Ele explica que os monstros costumam se esconder nas ruínas durante o dia, e que na última vez que foram juntos, ele só permitiu porque tinha certeza de que não havia perigo. Por isso, ele proíbe os dois de descerem até as ruínas antes de completarem 17 anos. Gota não gosta da decisão e pergunta por quanto tempo o pai pretende tratá-los como crianças, já que ele está preso naquele barco, cercado apenas por água, desde que consegue se lembrar. Lita então interrompe a discussão, pois percebe que os pássaros estão voando em uma determinada direção. A família decide seguir os pássaros. Depois de algum tempo, eles encontram uma ilha construída sobre as ruínas de uma antiga estrutura, e sobre ela há um navio. A família fica surpresa ao encontrar uma ilha de construção com um navio em cima. Gota percebe que há pessoas ali, mas seu pai cobre a boca dele e manda os dois esperarem dentro do barco. Se alguma coisa acontecer, ele quer que eles virem o barco e saiam dali. Gota pergunta se seu pai pretende lutar contra aquelas pessoas. O pai responde que isso depende, pois algumas pessoas são boas e outras são más. Então ele pula na água e nada até a ilha. Ao chegar lá, percebe que tudo está em ruínas. Quando entra em uma sala, fica surpreso ao encontrar o que parecem ser os restos de uma família. Enquanto isso, os irmãos esperam ansiosamente pelo pai. Mas Gota percebe alguma coisa. Há uma figura humana na água, pedindo socorro. Enquanto isso, seu pai encontra explosivos muito antigos e também percebe um enorme buraco na parede, com as barras de aço dobradas para dentro. Aparentemente, a família que morava ali foi atacada por algo que veio de fora. E não é só isso. As mesmas marcas de garras também aparecem no local.
De repente, ele ouve alguém pedindo socorro e volta rapidamente para o barco. Lita diz a ele que Gota está tentando ajudar alguém. O pai olha para a figura humana e percebe que não é uma pessoa. A criatura então submerge na água, e o clima fica tenso, pois eles sabem que existe alguma coisa enorme escondida abaixo deles. Assustado, o pai segura seus filhos. Das profundezas surge uma enorme criatura que destrói o barco com uma mordida e começa a tentar afundá-lo. Por sorte, a família consegue nadar até a margem, mas é atingida pela cauda do monstro. O impacto joga contra a borda da ilha. Por um momento, o monstro se acalma e a família consegue descansar. Gota chama sua irmã e se assusta ao perceber que ela não responde. Seu pai tenta acalmá-lo e diz que provavelmente ela desmaiou de choque. Mas o mais importante é que todos estão bem. No entanto, o pai havia sido atingido por uma barra de aço. Ele diz a Gota para não se preocupar e que o mais importante agora é pegar sua irmã e fugir daquele local. Também diz para ele não ter medo, porque estará atrás dele, dando apoio. Gota, sem outra opção, pega sua irmã e foge do local. Enquanto isso, o pai, sentindo muita dor, tenta retirar a barra de aço de seu corpo. No entanto, a criatura estava observando. Apesar de ter sido queimada pelos raios do sol, ela permanece fora da água, e isso é um problema. O pai se prepara para atacar, mas a criatura se vira ao ver os filhos fugindo e lança um ataque contra eles. Gota vê a criatura se aproximando cada vez mais, e por pura sorte, consegue se salvar. A criatura então coloca um de seus tentáculos para dentro e começa a procurar por eles. Gota tenta ficar em silêncio para não ser encontrado. Um dos ataques quase o atinge, e ele não tem escolha a não ser se esconder sob alguns escombros. Os ataques finalmente param. Gota se pergunta se acabou. Então, eles ficam felizes ao perceber que seu pai está ali. Mas aquele ser começa a se deformar e eles percebem que na verdade era um dos tentáculos da criatura. Gota não consegue se mexer de medo e acaba sendo arrastado para fora. O monstro está prestes a devorá-lo, e Gota apenas grita por socorro. Nesse momento, seu pai chega para salvá-lo, cortando o tentáculo. Em seguida, desce com o filho nas costas. Ao chegar ao chão, ele se prepara para lutar e grita para a fera não tocar novamente em seu filho. Ele manda Gota se esconder atrás das pedras. Então percebe que aquele Leviatã é muito maior do que o normal. Mas isso não importa agora, porque, se ele não derrotar a criatura, seus filhos vão morrer. Sem pensar mais, ele saca sua arma e avança para matar a fera. A criatura é enorme, mas ao mesmo tempo é lenta, e como está fora da água, o pai percebe que tem uma chance de vencê-la. Mas antes que consiga atacar, ele recebe um golpe que o joga contra uma parede e o deixa sem fôlego. O Leviatã se aproxima para acabar com ele, mas o pai aproveita uma corda que estava ao seu lado. Ele a corta e consegue se levantar antes de ser engolido. Em seguida, se agarra a um cano e antes que a fera consiga pegá-lo, consegue arrancá-lo da parede. Ele aproveita a queda e enfia o cano na boca da fera, usando-o para impedir que seja engolido. Então consegue imobilizar a criatura e começa a atacá-la sem parar. Mas, para seu azar, o cano se rompe e os dentes da fera o atingem. Gota fica assustado com aquela cena, enquanto seu pai relembra os bons momentos que passou com os filhos. Ele sempre procurou protegê-los, pois o que mais teme no mundo é não conseguir fazer isso. Então olha para o filho e, com um sorriso, diz que o ama. Em seguida, deixa sua arma cair e pega o explosivo que havia encontrado antes. Com suas últimas palavras, pede para Gota cuidar de sua irmã. Então, sem pensar mais, ele detona a bomba. O Leviatã é derrotado. Na solidão do oceano, Gota fica sofrendo e chorando pela perda de seu pai. Durante a noite, ele tem um pesadelo onde vê seu pai e sua irmã mortos. Gota acorda assustado e, ao olhar para sua irmã, começa a chorar. Seu pai não está mais com eles, e suas últimas palavras foram para que ele cuidasse dela. Gota se apega ainda mais à irmã, lamentando a perda. A partir de agora, os dois estarão sozinhos. Na manhã seguinte, eles encontram um pequeno barco com provisões na praia. Gota segura a mão da irmã e começa a ajudá-la, mas ela pergunta onde está seu pai. Gota fica em silêncio, sem saber o que dizer. A menina começa a chorar e pergunta por que o papai não está ali. Ela também pergunta se ele está com sua mãe agora. Gota começa a chorar também e abraça a irmã. Os dois finalmente entendem a realidade. Agora estão sozinhos e precisam ficar mais unidos do que nunca. Depois disso, os irmãos começam a verificar as provisões do barco, mas seus estômagos começam a roncar, porque eles ainda não tinham comido. Gota então procura alguma coisa para pescar, e ao levantar uma caixa, alguns garfos caem no chão. Naquele momento, ele se lembra das palavras de seu pai, que havia dito que um dia eles precisariam daqueles objetos. Gota derrama algumas lágrimas ao se lembrar disso, mas não é hora de chorar. Ele prepara um arpão improvisado, e quando está prestes a mergulhar na água, congela de medo, pensando que o monstro ainda pode estar vivo. Sua irmã então segura sua mão e pede para que ele não vá, pois não quer ficar sozinha. Gota concorda. Nesse momento, um caranguejo aparece atrás deles. As crianças aproveitam a oportunidade, cozinham o animal e conseguem comida para aquela noite. Mas isso não pode continuar assim. Eles precisam encontrar uma maneira de conseguir comida e água. No dia seguinte, Gota coloca em prática tudo o que seu pai havia ensinado e, junto com sua irmã, consegue dessalinizar a água do mar. Agora é hora de explorar o local.
Durante a exploração, eles encontram os restos mortais da família que vivia ali antes. Enquanto mexem nas coisas deixadas para trás, Gota percebe que ainda existe um explosivo igual ao que seu pai usava. Ao se lembrar de como seu pai lutou contra o Leviatã, ele começa a se perguntar se também é capaz de proteger sua irmã. De qualquer forma, Gota começa a preparar seu arpão, pois mais tarde terá que entrar na água para caçar. E, se o monstro voltar, ele pretende proteger sua irmã usando a espada de seu pai. Nesse momento, ele acidentalmente aperta o botão, e o ar comprimido é disparado, impulsionando-o para frente. Gota acaba se chocando contra uma coluna. Sua irmã pergunta se ele está bem, e o ajuda a seguir em frente. Os dois acabam encontrando uma porta no chão, onde alguns caranguejos estavam escondidos. Gota desce com muito medo, mas, ao chegar ao final da escada, encontra um recife que havia se formado embaixo do prédio. Animado, ele começa a procurar suas presas e fica feliz, pois agora acredita que eles poderão viver tranquilos naquele lugar, sem precisar se preocupar com comida. Mas então ele percebe algo brilhando por perto. Ao se aproximar com cuidado, Gota descobre que todo o prédio está cercado por ovos de Leviatã, e infelizmente um deles começa a eclodir. Assustado, Gota nada rapidamente de volta para a superfície. Enquanto sobe, vários ovos começam a se quebrar. Um deles consegue prender sua perna, mas, antes que seja devorado, Gota consegue desviar com sua lança e atinge o monstro no olho, deixando-o ferido. Aproveitando a oportunidade, ele consegue escapar. Mas, quando chega à escada, a criatura consegue alcançá-lo. Gota tenta se defender usando a espada de seu pai, porém o monstro se lança sobre ele. Felizmente, o protagonista consegue se esquivar e sobe as escadas correndo para não ser pego. Quando chega ao andar de cima, ele cobre a entrada, mas o monstro perfura a porta com suas garras, e Gota o esfaqueia com sua espada para afastá-lo. O ambiente fica em silêncio, e ele começa a imaginar se a criatura morreu. Para evitar riscos, Gota coloca alguns entulhos sobre a entrada, mas então percebe que Lita não está dentro do prédio. Desesperado, ele começa a procurá-la e, ao sair, vê sua irmã perto da água. Gota grita para ela se afastar e se aproxima para entender o que está acontecendo. Lita então levanta o braço e aponta para o horizonte, onde é possível ver a silhueta de uma pessoa. O protagonista fica apavorado ao pensar que a criatura que atacou sua família ainda está viva. Então Lita corre para o barco e começa a remar, enquanto Lita grita alegremente que o papai voltou. Gota pede para ela voltar, pois aquela coisa não é o papai. O sol está se pondo, e os relógios deixados no barco começam a tocar. Gota percebe que está ficando tarde e, sem pensar, pula na água para salvar sua irmã. Quando chega até ela, percebe que os Leviatãs estão saindo de um dos lados do prédio. Eles veem Gota e começam a persegui-lo. Gota consegue sair da água e alcançar sua irmã. Percebendo que é tarde demais, ele puxa o barco em direção a algo próximo. Enquanto ajuda sua irmã a se proteger, um dos monstros aparece logo abaixo dele. Por pura sorte, Gota consegue se esquivar. Os dois irmãos percebem que estão cercados. Eles não podem fazer nada porque, se tentarem chegar à costa, certamente serão atacados. A esperança de Gota começa a desaparecer, mas ele não vai desistir tão facilmente porque precisa cumprir a promessa de cuidar de sua irmã. Devido aos ataques, o local começa a desabar. Gota então agarra sua irmã e pula para alcançar o barco, enquanto os monstros vêm atrás deles. Os dois aproveitam a oportunidade e seguem em direção à costa, mas os monstros aparecem novamente atrás deles. Assim que chegam à margem, os irmãos entram no prédio. Gota manda sua irmã subir as escadas enquanto ele fica para trás, tentando quebrá-las para impedir que os monstros subam. Mas as criaturas chegam e, assim que os veem, avançam para atacá-los. Gota tenta com todas as suas forças quebrar a escada. Apesar disso, ele é pego. Sem outra opção, tenta alcançar sua irmã, mas um dos monstros quase consegue agarrá-lo. Consegue feri-lo nas costas, mas nesse momento, a escada quebra e deixa os monstros presos lá embaixo. Eles tentam subir, mas não conseguem. Por enquanto, os irmãos podem respirar aliviados. Lita fica preocupada com Gota, mas ele diz que está bem e que os dois vão ficar ali até o sol nascer. Porém, quando entram na sala, eles se deparam com o mesmo monstro de antes. As crianças ficam apavoradas e não conseguem se mexer. A fera então ataca Gota e tenta engoli-lo inteiro. Lita consegue perfurar seu olho e pede para que o monstro solte seu irmão. O monstro fica confuso e se lança para atacar a garota, mas, devido aos ferimentos, está sem visão e só consegue sentir o cheiro dela. Lita se assusta e pede ajuda em silêncio, enquanto observa a fera se aproximar cada vez mais. Gota começa a fazer barulho para chamar a atenção do monstro. Quando a criatura se lança para engoli-lo, ele aproveita a oportunidade e enfia um botijão de gasolina em sua boca. Em seguida, consegue se esquivar e o monstro se choca contra a parede. Gota se levanta, pega sua espada e corta algumas barras de aço para criar faíscas e incendiar o local. O Leviatã começa a pegar fogo. Gota agarra sua irmã e manda que ela suba as escadas para se proteger. Durante a confusão, a bomba restante cai no chão, cercada pelas chamas. Gota corre para levar sua irmã para um lugar seguro.
Então, todo o local começa a desmoronar e os destroços destroem os ovos que estavam embaixo. Por sorte, os irmãos sobrevivem e conseguem chegar à superfície, refugiando-se no pouco que restou do local. Mas isso ainda não acabou. Alguns dos monstros que sobreviveram estão na frente deles, prontos para atacar. Gota tenta afastá-los balançando a espada de seu pai, mas um deles o morde. Os monstros começam a se aproximar lentamente. Naquele momento, tudo o que Gota consegue pensar é em sobreviver, desejando que houvesse alguém para ajudá-los. Ao longe, uma silhueta pode ser vista, e as crianças ficam surpresas ao perceber que ainda existem outras pessoas além delas. É uma garota albina chamada Kana. Os monstros correm em direção a ela, mas Kana saca uma arma e começa a atirar para todos os lados. As crianças se protegem para não serem atingidas pelos arpões, mas ainda havia um monstro atrás delas. Os dois conseguem desviar, e Gota pega sua espada para atacá-lo, porém, seu ataque falha. A fera agarra sua espada e está prestes a esmagá-lo com suas garras. Gota não sabe o que fazer, mas é salvo por Kana. Ela havia ficado sem balas e estava prestes a recarregar quando outra fera surge das águas. Kana consegue desviar, mas sua arma cai na água. Os Leviatãs continuam chegando e ela acaba sofrendo alguns cortes no braço. Furiosa, Kana decide lutar de verdade e parte para cima das feras. Gota não consegue acreditar ao ver como aquela garota consegue acabar facilmente com todos aqueles monstros. Depois de derrotá-los, só restam cadáveres ao redor. A garota então se vira para olhar para as crianças e diz que elas tiveram muita sorte. Ela é uma arpoadora em mar aberto, seu nome é Kana, e ela pertence à Union. Gota pergunta o que é isso. Nesse momento, um som alto pode ser ouvido atrás de Kana. Os edifícios que podiam ser vistos ao longe começam a se mover. Eram, na verdade, navios enormes. Um deles chega até onde eles estão para resgatá-los. Gota percebe que muitas pessoas estão saindo do navio para vê-los, e as crianças se emocionam ao perceber que finalmente estão seguras. Os dois irmãos se abraçam, felizes por finalmente encontrarem outras pessoas depois de tanto tempo. Depois de encontrarem aquele enorme navio, que tinha praticamente o tamanho de uma ilha, os irmãos ficam surpresos quando um submarino emerge repentinamente da água. De dentro dele, vem Bruni, um dos companheiros de Kana. Em pouco tempo, a equipe sai para vasculhar a área e garantir que nenhum Leviatã tenha sobrevivido. Mas eles não encontram nada além dos corpos das criaturas. O Dr. Foyd examina os cadáveres e lamenta que Kana não tenha deixado pelo menos um deles vivo para estudar. Enquanto observa a área, ele percebe que todos os ovos de Leviatã foram destruídos. Ele pensa que, se todos tivessem eclodido, eles estariam realmente em apuros. Então pergunta a Kana se foi ela quem destruiu todos os ovos. Kana fica pensativa e esclarece que não foi ela. Pouco depois, o doutor fica muito chocado quando um dos membros da equipe encontra o cadáver da fera que havia sido derrotada pelo pai de Gota. Ao observarem a enorme criatura que tinha pelo menos 50 metros, Bruni pergunta, surpreso, se aquela era uma das 7 criaturas conhecidas como os demônios do mar. O médico confirma que sim e explica que aquela besta era ainda maior do que diziam os boatos. Ainda intrigado com a descoberta, ele pergunta a Kana se foi ela quem matou aquela fera. Mas Kana mais uma vez diz que não foi ela. Dessa vez, ela fica pensativa e olha para a criatura aos seus pés. Então percebe a espada que Gota carregava com ele. Enquanto isso, as crianças embarcam em um pequeno barco, onde um funcionário público do centro de refugiados começa a interrogá-las. Ele anota os nomes dos dois para registrá-los e pergunta quanto tempo ficaram à deriva. Pela aparência das crianças, ele acredita que pode ter sido 1 ano ou um pouco mais. Mas Gota explica que, na verdade, eles ficaram cerca de 10 anos. O funcionário fica surpreso, mas logo muda sua expressão e pede que o menino diga a verdade, pois eles não podem fornecer informações falsas durante o registro. Lita fica irritada e grita que eles não estão mentindo. Isso deixa o funcionário ainda mais irritado, porque ele não tolera a falta de respeito. Antes que a discussão continue, Gota explica tristemente que seu pai estava com eles e que tudo mudou quando o monstro marinho o pegou. O funcionário então se acalma, termina o registro e informa que vai cuidar dos dois. Gota olha para Kana e sua equipe e pergunta quem são aquelas pessoas. Ele descobre que eles são arpoadadores e imediatamente se lembra de seu pai. Gota fica surpreso ao perceber que seu pai estava falando a verdade e que aquilo não era apenas uma história. Joe então explica que a garota que salvou os dois é especial, pois Kana é uma arpoadora de 3 estrelas. Gota quer saber o que isso significa. Ele descobre que os arpoadadores marcam em seus corpos o número de monstros marinhos que mataram, e cada estrela representa 100 dessas criaturas. Muitos arpoadadores morrem antes mesmo de conseguir uma única estrela. Por isso, as 3 estrelas no braço de Kana são impressionantes, pois significam que ela matou mais de 300 monstros marinhos. Gota então comenta que 6 estrelas significariam pelo menos 600 monstros marinhos. O homem começa a rir e explica que 6 estrelas são impossíveis. O arpoador mais bem classificado da Union possui 4 estrelas. Se existisse um arpoador de 6 estrelas, ele já seria considerado uma lenda.
Nesse momento, Gota se lembra de que seu pai realmente tinha 6 estrelas tatuadas no braço, mas decide não comentar sobre isso. Pouco tempo depois, eles finalmente recebem autorização para embarcar na enorme embarcação. O homem entrega a Gota uma caixa com as coisas que conseguiram recuperar do barco onde viviam. Gota agradece e se prepara para seguir viagem. Joe explica que eles vão providenciar um lar temporário para os dois. Os irmãos ficam surpresos ao saber que poderão morar lá, mas Joe avisa que eles terão que se comportar durante a estadia. Como seu turno já havia acabado, Joe não teve escolha a não ser levar as crianças ao mercado. Ele precisava comprar sapatos para os dois, já que estavam descalços. Mesmo sem saber o que era um mercado, os irmãos seguem com ele e ficam maravilhados ao chegar naquele lugar tão iluminado. Enquanto caminham, eles observam as inúmeras barracas de comida, as pessoas oferecendo seus produtos e a música espalhada pelo local. Por fim, chegam a uma sapataria. O vendedor informa que 2 pares de sapatos custam 39 moedas. Para Joe, o preço parece caro. Ele tenta negociar e explica que as crianças são refugiadas, mas o vendedor não aceita. Sem outra opção, Joe pergunta se ele tem alguma coisa para trocar usando o conteúdo da caixa. Gota começa a tirar várias coisas, sem saber o que poderia ter valor. Mas o vendedor interrompe tudo ao perceber que ele está tirando uma garrafa de uísque da caixa. Ele rapidamente diz que aquilo será suficiente para pagar os 2 pares de sapatos. Joe fica muito feliz, mas logo percebe que o vendedor está tentando enganar as crianças. Então o impede e começa a anunciar para todo o mercado que eles têm uma garrafa de uísque. A notícia chama a atenção de várias pessoas. Elas examinam a garrafa, surpresas ao perceber que ela ainda está lacrada. Por ser algo tão raro depois de tanto tempo, várias pessoas começam a oferecer grandes quantias em dinheiro. Algumas chegam a oferecer até 1.600 moedas pela garrafa. No final do dia, as crianças saem do mercado com sapatos novos, bem alimentadas e com os itens de que precisavam. Lita fica feliz mais. Depende de ter jogado fora as outras garrafas de álcool que tinham no oceano. Gota explica que eles não tiveram escolha, porque naquela época precisavam muito mais de água da chuva do que de álcool. Joe então explica que o valor das coisas pode mudar dependendo da situação, e que a única coisa em que podem confiar na Union é o dinheiro. Depois disso, as crianças finalmente chegam ao lugar onde vão ficar. É um local sujo e abandonado. Joe fica enjoado ao ver o estado daquele lugar, mas se surpreende ao perceber que as crianças adoraram. Eles ficam muito felizes por finalmente terem uma cama de verdade e uma janela. Os irmãos então olham pela janela e ficam maravilhados ao ver um céu noturno cheio de estrelas e nebulosas. É a primeira vez que eles veem aquilo em suas vidas. Lita olha para o céu e exclama que ele está brilhando. Gota fica pensando em seu pai, com uma expressão triste, mas depois sorri com lágrimas nos olhos, lembrando o quanto ele queria mostrar as estrelas aos filhos algum dia. Enquanto isso, naquela mesma noite, Kana se encontra com um especialista em armamentos que havia examinado a espada que ela entregou a ele. A arma que Gota carregava era, de fato, genuína. A espada de um arpoador é algo extremamente valioso. Kana segura a espada e afirma que, se ela for realmente verdadeira, seu dono deve ser o lendário arpoador de 6 estrelas, conhecido como o assassino de Leviatãs. Ao perceber isso, Kana entende que em breve haverá um grande conflito, e que as crianças não podem permanecer naquele lugar por muito tempo. Pouco depois, ela volta para seu quarto, ainda com muitas perguntas em sua cabeça sobre Bota e sua irmã. Então nos é mostrado o passado de Kana. Ela e seus pais costumavam ser refugiados vivendo em mar aberto. Eles limpavam o fundo do oceano para sobreviver e vendiam sucata para a Union em troca de suprimentos. Mas o que Kana e os outros refugiados realmente queriam era se tornar cidadãos da Union. Assim, poderiam viver em paz, sem precisar se preocupar com os monstros ou com as marés brutais. A vida como refugiado era exaustiva e cruel, com frequentes acidentes, ferimentos, ataques de monstros e mortes. A única coisa que eles procuravam desesperadamente era uma relíquia. A União havia prometido conceder cidadania aos refugiados caso encontrassem uma. Kana não acreditava que encontrariam alguma coisa naquele mar cheio de lixo, mas logo um milagre aconteceu. Eles encontraram um verdadeiro tesouro marinho, um armazém da Matsuda Heavy Industries, onde havia várias máquinas de grande valor. Eram unidades de exploração em águas profundas desenvolvidas pela antiga civilização. Os pais de Kana ficaram muito felizes, pois finalmente poderiam se tornar cidadãos da Union. Todos comemoraram, acreditando que não precisariam mais se preocupar com os monstros. Mas logo o pesadelo começou. Uma enorme besta apareceu inesperadamente no navio e matou inúmeras pessoas em pouco tempo, incluindo a mãe de Kana. A menina albina precisou testemunhar a morte da própria mãe, que, em seus últimos momentos, pediu para que ela corresse e se escondesse. Kana ficou paralisada, sem conseguir se mover. Seu pai então a alcançou e rapidamente a levou para a cabine do navio, onde enviou uma mensagem de emergência para a Union. Depois de uma longa espera tentando conseguir contato, alguém finalmente respondeu. Mas, mesmo depois de explicar toda a situação, a pessoa do outro lado do rádio declarou que a Union era responsável por proteger os refugiados. O pai de Kana implorou por ajuda e pediu que pelo menos salvassem sua filha.
pois ela era apenas uma criança. Apesar dos apelos desesperados, a única resposta que receberam foi uma fria negativa. Em seguida, desejaram boa sorte e desligaram o rádio sem dizer mais nada. Como último recurso, o pai de Kana revelou que eles haviam encontrado as instalações da Matsuda Heavy Industries, esperando que isso fosse suficiente para convencê-los a enviar ajuda. Mas, infelizmente, já era tarde demais. De repente, uma das garras do monstro perfura o teto da cabine e agarra o braço de Kana. Ela tenta alcançá-lo, mas seu pai manda que fique longe, em um grito desesperado. Kana então testemunha a morte do próprio pai diante de seus olhos, ficando completamente paralisada. Em choque, ela só consegue se lembrar de como seus pais estavam felizes antes de tudo aquilo acontecer. Sem entender como tudo havia se transformado naquele massacre, Kana perde toda a esperança de sobreviver. Ela simplesmente se rende e observa as garras do monstro se aproximando. Mas, de repente, alguém aparece e diz para ela não desistir de viver tão facilmente. Era Tion, o único arpoador de Busan que estava pescando em uma área próxima. Ao perceber o que estava acontecendo, ele decide ajudar. Depois de deixar Kana com o único refugiado que ainda estava no barco, Tion manda que ele use um bote salva-vidas para escapar enquanto ele distrai o monstro. Então, determinado, Tion parte em direção à besta, empunhando seu arpão. Ele consegue desviar de vários ataques do monstro e aproveita uma abertura para soltar o bote salva-vidas na água. Em seguida, parte novamente para o ataque, mas percebe que a carapaça da criatura é muito mais resistente do que esperava. Então decide aumentar a potência do arpão e ataca com ainda mais força. Dessa vez, consegue quebrar a carapaça da criatura, fazendo o monstro recuar com impacto. Mesmo assim, Tion não para e avança novamente contra a fera. Enquanto isso, Kana observa tudo com espanto, vendo um homem enfrentar uma criatura gigante sem recuar ou demonstrar medo. Ele parecia um verdadeiro caçador de predadores. Depois de vários ataques, a espada de Tion consegue cortar o corpo da criatura, mas isso apenas deixa o monstro ainda mais furioso. A fera começa a bater contra a superfície do barco, tentando afundá-lo. Em seguida, retira uma enorme máquina pesada de dentro da embarcação e a lança contra a cabine de controle, onde Kana e o refugiado ainda estão escondidos. Completamente enfurecido, Tion parte novamente contra o monstro, determinado a matá-lo. Enquanto isso, Kana pede ajuda ao homem que estava com ela, pois suas pernas estão presas sob os pesados escombros. Porém, ao ver aquela cena, o homem fica apavorado e foge da cabine, deixando Kana sozinha, tremendo e chorando enquanto pede socorro. Ao vê-lo fugir, Kana grita desesperadamente que ainda não quer morrer. Mesmo com Tion atacando sem parar, a criatura começa a ficar estranhamente imóvel. O barco inteiro começa a tremer, e Tion percebe que o monstro está prestes a atacar novamente. Ele rapidamente manda o refugiado se abaixar. A criatura então lança enormes espinhos contra eles. Tion consegue bloquear a maioria dos ataques com sua espada, mas um dos espinhos atravessa seu braço e outro atinge sua perna, prendendo-o contra a parede. O refugiado não consegue escapar a tempo e acaba sendo atingido pela criatura. Tion consegue se libertar depois de retirar o espinho de sua perna e usa a própria estaca para prender as garras do monstro. Em seguida, aproveita o movimento para girar no ar e atacar a criatura com toda a sua força. Poucos segundos depois, porém, o monstro consegue atingi-lo e Tion é lançado para longe, cuspindo sangue. Ele começa a ter dificuldade para permanecer de pé e percebe que sua espada também está danificada. Mesmo assim, Tion sorri ao notar que a criatura também está bastante ferida. Então o monstro começa a reagir de maneira estranha, como se estivesse desesperado. O amanhecer estava se aproximando, e a criatura aparentemente não queria permanecer fora da água quando o sol nascesse. Assim que os primeiros sinais da manhã aparecem, o monstro pula de volta para o mar e finalmente deixa o navio. Tion fica exausto, mas aliviado. Com suas últimas forças, ele volta para ajudar Kana e consegue retirá-la dos escombros. Kana acaba sendo a única sobrevivente daquele terrível ataque. Ela está ferida e, a partir daquele momento, começa a carregar um ódio cada vez maior pelos monstros marinhos. E aí, o que vocês acharam dessa história? Eu quero muito saber o que vocês fariam no lugar do protagonista. Então comenta aí embaixo e bora trocar uma ideia. E se curtiu o vídeo, deixa aquele like e se inscreve no canal para acompanhar as próximas histórias. A gente se vê no próximo.